Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu, Vitória, Stephanie, Yara e Eduardo iremos apresentar um trabalho sobre Lima Barreto. Comumente chamado de Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Escritor e jornalista brasileiro, publicou sátiras, crônicas, contos, romances e uma vasta obra em periódicos, em revistas populares ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livro após sua morte, por meio de Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores, sendo assim considerados os mais importantes escritores brasileiros. Lima Barreto foi um dos grandes representantes do pré-modernismo no Brasil, que é uma corrente literária. Sofreu preconceito da classe literária carioca pelo fato de ser negro e de família pobre. Frequentou o Colégio Pedro II e cursou engenharia na Escola Politécnica com a ajuda de seu padrinho Visconde de Ouro Preto. E sua mãe morreu de tuberculose quando tinha apenas 6 anos e foi criada assim por seu pai, que sofria de distúrbios mentais. Lima Barreto teve que abandonar os estudos de engenharia para cuidar de seu pai e, em 1903, fez concurso e começou a trabalhar na Secretaria de Guerra, ocupando um cargo junto à diretoria. Foi este emprego que deu inspiração para algumas de suas crônicas sobre o cotidiano na capital carioca. Seus textos começaram a ser publicados em revistas literárias da época, como Careta, Fonfon e O Malho. Lima Barreto possuía problemas com o alcoolismo, fator que lhe rendeu 2 internações na ala Pinel no Hospício Nacional. Vítima de um colapso cardíaco, Lima Barreto faleceu no dia 1º de novembro de 1922. Sua importância na literatura. A importância de Lima Barreto extrapola os limites literários. Foi um dos poucos da nossa literatura a combater o preconceito racial e a discriminação social do negro. Nesse slide, vou falar suas características literárias. Lima Barreto está inserido no período do pré-modernismo, que foi uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo. Nesse período também é possível perceber influências de estilos de épocas anteriores, como parnasianismo, simbolismo na poesia e o naturalismo na prosa. O autor também, o estilo dele era um estilo mais simples e despojados. Seus romances são fortemente influenciados pelo estilo jornalístico, pela linguagem informal e a própria fala cotidiana. Além dessas características, são perceptíveis elementos cunho nacionalista. Assim, não havendo mais a idealização romântica, nota-se um começo de um nacionalismo crítico, em que os problemas sociais do Brasil são expostos e a crítica política é totalmente escancarada. O realismo nessas obras são predominantes. Contudo, estão também impressos em seus textos elementos que remetem à experiência de vida do autor, marcada pelo preconceito e pela exclusão social, devido à sua origem pobre e à sua negritude, e os problemas também que enfrentava de saúde. Assim, seus romances, memórias, crônicas e contos trazem uma imagem de um Brasil do início, a partir de uma visão bastante crítica de um homem e artista que era excluído de sua sociedade. Em algumas de suas obras também, o preconceito racial é focalizado e a visão de um país justo e tolerante não se sustenta. Em outras de suas obras, também faz críticas severas à política brasileira por não se preocuparem em solucionar problemas do subúrbio. Com ironia, Lima Barreto apontava a hipocrisia da sociedade brasileira de sua época. Agora eu vou dar continuidade nas características literárias de Lima Barreto. Em suas obras, ele apresentava sempre uma linguagem coloquial fluida. E uma das características dele é o teor satírico e humorístico presente nos seus textos literários.
E, em grande parte das suas obras, estão pautadas também na temática social, expressando muitas injustiças como o preconceito e o racismo. Além disso, também, ele criticou os modelos políticos da República Velha e do positivismo, e foi simpatizante com os do socialismo e do anarquismo, rompendo com o nacionalismo ufanista. Ele teve o total de 19 obras, sendo que apenas 6 obras dele foram publicadas enquanto ele era vivo. O restante foram todas póstumas. Eu vou citar agora as obras dele. A primeira obra dele foi a Recordação do Escrivão Isaías Caminha, que foi publicada em 1909. Em seguida, 3 anos depois, ele publicou O Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1911. Depois ele publicou As Aventuras do Dr. Bogoloff, em 1912. Publicou também Numa e Ninfa, que foi em 1915. A Vida e a Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, em 1919. Publicou também, um ano depois, Histórias e Sonhos, em 1920. Publicou Os Brusundangas, em 1923. Sendo que os Brusundangas, a partir de Brusundangas, eles já são póstumas. E essas que eu citei, até Histórias e Sonhos, foram publicadas enquanto ele ainda era vivo. Depois também, que também é póstuma, ele publicou... Ele não, né? Alguém publicou por ele. Bagatelas, em 1923. Publicou Clara dos Anjos, em 1948. Publicou Diário Íntimo, em 1953. Publicou Feiras e Mafuás, em 1953. Publicou também, em 1953, Marginália. Publicou Vida Urbana, também em 1953. Aí, em 1956, ele publicou Cemitério dos Mortos, Coisas do Reino de Jambon, Impressões de Leitura, Correspondência, e Correspondência possui 2 volumes. E o Cemitério dos Vivos não foi acabado. E depois de bastante tempo foi publicada a obra dele em 1997, O Subterrâneo do Morro do Castelo. E agora, em 2016, pouco tempo atrás, foi publicada a Sátira e Outras Subversões, textos inéditos, que foi organizado por Felipe Botelho Correia. E foi isso, essas são as obras dele. Como eu já disse, algumas delas foram póstumas, A maioria foram póstumas. E é isso. Muito obrigada.